Bom, estamos mais uma vez aqui ao vivo para mais uma live. E essa live vamos retomar aquele tema da morte, né? Olha, já estou vendo aqui, caramba, eu não estou enxergando direito, mas Annelise, olha o poder do xamã, mas quanta gente, Lídia, você sempre, Lídia, maravilhosa, Mara Marília, o poder do xamã, Adriana Dutra, tanta gente entrando, esse pessoal maravilhoso. Gente, eu não estou enxergando muito bem porque eu vou precisar pôr óculos mesmo depois da cirurgia de catarata. Lígia, você é maravilhosa. Tatiana, quanto tempo. Fábio Veltri, olha o presidente da nossa entidade. Fábio Veltri, é um prazer vê-lo. A Lídia, mais uma vez. Lídia, que beleza te ver. Chavada, Lídia, Pris Borges e Natália... poder do xamã. É muito bom estar com vocês. Oi, Pai Luiz, beijos também para ti. Nossa, que incrível, maravilhoso. Meu Deus, e Tiago, onde está você, Tiago? Ô, Tiaguinho, de Regina, minha filha, quanto tempo? Tiaguinho, apareceu você? Tiago, apareceu. Você vai aparecer. Olha, Pedro Chiappini, meu filho, como é que vai seu casamento? Está bom? Olha, Tiaguinho, você apareceu, meu aqui, filho. Mucuyu, sua bênção. Olha, Mucuyu no Zambi. Já poderíamos até falar sobre isso, porque todos devem reparar. Olha, Isabela, Gabi, eu não consigo olhar para as pessoas, eu vejo as pessoas, eu preciso referenciá-las, Tiaguinho. Eu não consigo olhar as pessoas entrando e não falar. Ah, Lídia. Você sabe que a Lídia, ela sempre já... Silene, um beijo. O Pedro, a Adriana Dutra. Bom, já até falando, reparem que o Tiaguinho, toda vez que ele fala comigo, ele fala Mucuyu, meu pai. E eu digo Mucuyu no Zambi. Até João entrou. E eu digo Mucuyu no Zambi. Isso porque... É somente um pai de santo ou uma mãe de santo, ela tem o direito de falar Mucuyu no Zambi. É como se fosse uma autorização do pai de santo ou da mãe de santo de abençoar em nome de Zambi. Eleonora, minha querida, quanto tempo, Gabi Pantaleão, João Roque, olha, então, e os outros filhos, outros irmãos, Mucuyu significa a sua bênção. Então, quando ele diz Mucuyu, que ele está pedindo a bênção, eu digo Mucuyu no Zambi, ou seja, que Zambi, o Deus maior Zambi na tradição de Angola, o Deus maior Zambi abençoe a ele. E essa bênção, por um protocolo religioso, o direito é dado somente aos pais de santo e às mães de santo, poderem abençoar em nome de Zambi. Mas, meu filho, já começamos a nossa... Márcia Rangel está aí. Que prazer te ver, Márcia. Boa tarde, um beijo a todo mundo, saudades de todo mundo. Um beijo enorme para todo mundo aí, todo mundo que falou oi. Beijo, gente. Espero que estejam todas bem, espero que estejam todos bem. Enfim, se cuidando, cuidando de suas alegrias, cuidando de seus amados, que estejam todos em paz. Filho, as pessoas todas, veja, todos sentem saudades. Nós todos sentimos muitas saudades de nos abraçarmos, né, filho? De nos tocarmos, nos beijarmos. Enfim, todos sentem muitas saudades. E esse momento da live... que inicialmente foi uma coisa pensada, Lívia, filha, foi uma coisa pensada para levar um pouco de conhecimento, mas no final não só está cumprindo essa função de levar um pouco de conhecimento, mas eu acho que acima de tudo, né, meu filho, está cumprindo a função de juntar as pessoas. Bruno Seixas, meu filho, como você está cumprindo essa função de juntar, não é? João, as pessoas, que é maravilhoso. A gente só de ver o nome da pessoa, como agora eu vi
a Maria Lucia Fernandes, o coração transbordando de saudade. Lucia, o de todos nós transborda. Mas só o fato de você ler, Marta Moreira, Ana Sol e Lua, só o fato de você ler o nome da pessoa, isso já é gostoso, não é, Tiaguinho? Sim, só ler mesmo. Saber que a gente está aqui, né? Que a gente está se vendo, se falando, né? Já pelo menos tentar se sentir junto, né? Perfeito. De alguma forma, ter um momento em que a gente sabe que a gente está aqui, presente nesse momento, aberto, para conversar, para falar, para mandar uma palavra, trocar uma palavra, e saber que está todo mundo ali também, a gente se conecta, né? E preservando às 5 da tarde. Ó, Titixa! Oi, é Titixa! É ela mesmo! É Titixa mesmo! Uma bênção. E aí também que nós preserva às 5 horas da tarde dos nossos sábados, né? Que é o horário que a gente estaria iniciando os nossos trabalhos aqui. Perfeitamente. Estamos com muita saudade todas, né? De todo mundo. Filho. E do santo também, vamos falar a verdade, que a gente sabe que o santo está no coração. Todo sente falta de fechar o olhinho e deixar o santo ali. Não é? Dar aquela encostadinha, a cabeça começa a balançar. Eu acho que estamos todos sentindo saudade de bolar para o santo, meu filho. Bolar pro santo. Ganhar um abraço, uma palavra, né, de acolhimento, Tiago, uma farra, um ebó, acender uma vela. Meu filho, nem me fale. Nessa live de hoje, eu queria que você me permitisse, os 10 minutos finais, eu queria te passar um recado para todos. Os 10 minutos é suficiente, só para eu falar algumas palavras, né, que eu precisava dar um recado a todo mundo. Claro, meu. Mas é isso. Mas acho que 10 minutos Alguém falou mais que eu tô brilhando, é suor, gente. Aqui tá quente. Olha, sabe o que é isso? Quente, tá calor. Eu vou pedir, meu filho, a Lu do Vier, porque a Lu do Vier, ela uma vez, ela me maquiou por alguma coisa que eu fiz, e as pessoas me perguntaram o que aconteceu, que eu estava lindo, que eu estava transbordando saúde. Aí eu falei, não fiz nada. Quem fez foi a Lu que me maquiou. Então a Lu faz essa maquiagem incrível, filho. Se precisar, ela vai te maquiar, vai te deixar incrível, entendeu? Hoje eu ganhei, foi um cuidado no meu cabelinho aqui da Ana Priscila, que veio, desembaraçou meu cabelo todo, minha amiga Ana Priscila, que é do grupo Moça Prosa. Né? Esse fim de semana, nos organizamos, tem um mês que a gente está se organizando para conseguir se ver e todo mundo se sentir seguro, né? E hoje ela... Ó, Ana Priscila, acabou de entrar, tô falando nela, ela entra aí. Beijo, Pri. Olha, obrigado, Ana Priscila entrou. Nossa, foi ela que organizou, filho, tá lindo. Eu vou pedir para ela organizar o meu também. Se ela conseguir organizar o meu, filho, aí ela realmente é um gênio. Ela se embaraçou tudo, passou um mousse, olha... Filho. Muito bem cuidado, pode dormir, ela com a mãozinha no meu cabeça. Filho, olha só. Falando nisso, isso me lembra o processo morte. Não sei porquê. Aliás, qualquer coisa me lembra a morte, né? Então, hoje, meu filho, lembra que a live é uma continuação da morte. Aliás, as artes que a Cláudia Ramadinha tem feito, belíssimas, né? Cada arte mais bonita. Exato, cada uma mais linda do que a outra. Então, filho, recomeçando o tema da morte, até porque na última live as coisas ficaram pessimamente mal gravadas, não conseguiu nada. Então, retomando alguma coisa que eu nem me lembro mais o que eu falei, mas alguma coisa que eu falei é sobre... Semana passada a gente estava falando, a gente acabou não conseguindo sair do momento, né, meu pai, do desenlace, né? O que acontece com o ser, com a consciência, né? No momento do desenlace. E aí o senhor falou do choque, geralmente essa transição ela é recebida com um susto, né? Um susto. E é aquele que a consciência entra no adormecimento. E muitos já passaram pela experiência no sonho,
né? Quando você sonha e de repente volta bruscamente. Então, é a mesma sensação, só que na morte você vai tentar e não vai conseguir. Então, se no sonho já é uma sensação difícil, imagina na morte você tentando e não conseguindo. Sim. Então, o susto é tão grande que muitas de nós entramos num processo de... É um desmaio. Você desmaia, né? Porque o choque é muito grande. E esse desmaio, essa inconsciência, ela pode durar segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos e sabe-se lá quanto tempo você pode ficar. Isso vai depender de cada um. E eu não vou... Veja, não depende nem do choque, Tiaguinho. Depende mais do nível, da condição, da preparação espiritual que você tem. Porque Da você aceitação, né, pode... das mudanças radicais, né? De aceitar e ir para Perfeito. frente é outra condição, né? De que Exatamente. seguindo em Porque frente entra-se numa outra condição que não é mais possível não é mais possível retroceder. com aquele corpo. Sim. Porque nós temos casos de pessoas que têm mortes, pelo menos diz a literatura, mortes violentíssimas, sabe? Aquela morte tipo, o avião explodiu e não sobrou nem o dente para fazer a confirmação. Então, tem casos de morte violentíssimas em que as pessoas, digamos, pouco tempo depois, já retomaram o estado de consciência. E outros casos de morte em que a morte não é tão brusca e a pessoa leva tempos e tempos até recobrar o estado de consciência. Então, a condição da morte, dela ser brusca ou não ser brusca, não é isso que vai determinar se você vai ficar mais tempo ou menos tempo no estado de inconsciência. Mas o que determina isso que você falou muito bem, é o tempo que você vai entender desse desapego, da inconsciência que chega, né? Sim. E depois desse momento, hoje a gente ficou de tentar avançar para além do momento, né? Depois. Isso, além do momento. Depois que a gente já está lá no plano astral, que a gente começa a acordar. E aí, esses primeiros passos, o que se descortina adiante, né? É óbvio que a gente não sabe tudo, né, meu pai? Isso a gente pode especular, até porque, Tiaguinho, isso tudo é um discurso que nós fazemos para aqueles que creem em algo após a morte, eu lembro sempre. Sim. Porque aqueles que julgam que a morte é o fim das coisas, é o fim das coisas. Acabou. Quer dizer, é uma questão de... filho, se nós olharmos a Umbanda, as tradições africanas e muito poucas outras tradições creem na eternidade da alma. Muitas tradições, eu diria a maioria, elas vão acreditar no seguinte: você está vivo. Você vai entrar num caminho de eternidade da alma, ou a sua alma acaba. É exatamente quem descreve isso muito bem a Igreja Católica. A Igreja Católica diz, quando você morre, ou você vai ao céu, ou você vai para o inferno. E no inferno, a sua alma será dissolvida. É aquela imagem do diabo, e você caindo no caldeirão, e todas as almas vão se dissolvendo. Então, esta história de que a alma mantém a sua unidade por longo tempo, não são todas as tradições, não. Porque como nós estamos acostumados a entender essa perenidade da alma, a gente julga, todo mundo pensa assim, todo mundo que eu digo, os religiosos. E deixando claro que muito poucas são as religiões que creem nessa perenidade da alma.
Porque a Umbanda, ela diz, você vai morrer e a sua alma vai continuar. Mas lembrando que muitas religiões, elas não acreditam na perenidade da alma. Elas acreditam numa vida após a morte, mas não na perenidade da alma. Sendo que esta vida após a morte, ela pode ser a dissolução da alma. Ficou claro, Tiago? Ficou, meu pai, ficou. Isso. Então, partindo de que a alma é perene. Então, supomos, você morreu e partindo que a sua alma seja perene. Pela teosofia, é dito até que para você conquistar uma perenidade da alma, seria através de boas ações. Aí eu não sei se entra um lado, talvez um lado um pouco repressor e educador das pessoas, né, dizendo que, olha, se você não tiver uma vida pautada em boas ações, a sua alma será dissolvida. Se você tiver uma vida pautada em boas ações, a sua alma não será dissolvida. É um barulho vindo de você, né, filho? Eu liguei os ventiladores da assistência, meu pai, para ver se dá um alívio, porque eu entrei aqui no salão, eu não quis abrir as portas e tá muito abafado. Filho. Hoje seria, se tivesse gira, seria um daqueles dias os médicos pedindo, gente, um intervalinho para tomar uma água. Estou brilhando, mas o calorzinho que está fazendo aqui. Mas se quiser, eu desligo ali, se estiver fazendo muito barulho. Não, tá bom, filho, tá bom. Mas então, supondo muito, o ventilador tá lá fora, eu tô aqui dentro, eu acho que só tá sacudindo o ar quente mesmo. Não tá achando Você é ótimo. Mas supondo, então, que você morreu. Que eu morri. Vou falar eu morri, é mais fácil. Então, eu morri. Aí eu vou para um lugar, filho, onde provavelmente eu poderei ficar inconsciente durante muito tempo. Ou poderei ficar inconsciente menos tempo. Vai depender do quanto estarei preparado para aquilo. Supondo que aí acabou o processo de inconsciência. E aí eu ganho a consciência da morte. Quando você ganha a consciência da morte, isso vem um choque muito grande. Porque você diz, meu Deus, morri, e agora? Então vem sempre aquele, e agora o que será de mim? E aí é nesse momento que nós pedimos, quando nós fazemos orações, quando nós rezamos para o morto, quando nós fazemos qualquer coisa por um morto, é porque nesse momento que você se descobre morto, se você tiver alguém do seu lado para dizer, calma, fica tranquilo, me dá a mão, vem comigo, é mais fácil do que se você se encontra num lugar sozinho, sem ninguém. Então, por isso que nós fazemos orações aos nossos mortos, por isso que o templo mantém a sua trezena das almas santas, que é exatamente para isso, para dar noção ao morto, dizer, meu filho, olha, a situação é essa, fica tranquilo, relaxa e vem aqui comigo. Sim. E aí nós vamos trilhar todos os níveis que nós chamamos, os níveis do plano astral. Porque, filho, de uma forma que a mente possa entender, nós só conseguimos retornar a este mundo depois que nós tocamos no ponto, no plano do amor puro, do amor fraternal. Enquanto nós não conseguimos chegar no ponto do amor puro fraternal, nós não conseguimos encarnar. E até lá nós vamos ficar vagando pelo plano astral. Fique fazendo. Meu pai, entendeu? Será que é assim mesmo? Porque eu acho que ia ter pouca reencarnação. Desculpa, não estou desacreditando no bom coração da humanidade, não. Muito pelo contrário, me apego com muita esperança na crença do bom coração da humanidade. Né? Isso tem um lugar muito... Mas pensando assim, que só reencarna depois de chegar numa situação de amor puro... Mas veja, pensando, o que eu falei, filho... Que serviço... Mas, filho... O que eu digo não é que você tenha que desenvolver o amor puro. Por isso é que nós voltamos, filho. Porque se você tivesse desenvolvido um amor puro, um amor fraternal, quando você chegasse nesse nível, você não sentiria vontade de voltar, você iria ficar lá. Porque você já teria desenvolvido um corpo.
Então você se sentiria à vontade naquele mundo. Por que nós voltamos? Porque nós, na verdade, nós ricocheteamos nesse lugar. Então, quando nós chegamos nesse lugar do amor puro, e nós não temos isso ainda dentro de nós, e o que acontece? A gente bate, pum, volta imediatamente. Porque se tivéssemos o nosso coração cheio de amor puro, fraternal, a gente ficaria lá. Entende, filho? Por isso, então, que nós batemos e voltamos. O tempo Mas que isso leva... Mas é nesse estágio aí que a gente imagina que estão as entidades, né, meu pai? Isso, exatamente, filho. Que vem as até entidades... nós não porque são obrigados a reencarnar, mas porque tem laços com a gente, laços de afeto, laços de solidariedade, laços de simpatia, laços de amor, e que vem tentando fazer a gente lembrar desse lugar, né? Vem tentando fazer a gente trazer um pouco disso para nosso dia a dia, né? Compartilhar da nossa... Né? Dizem que é isso, né? Que eles vêm, que eles sentem saudade da gente, eles não precisam mais reencarnar, mas sentem saudade, né? De estar com, com seus filhos. Isso, né? Tudo que você falou é perfeito. Eles não precisariam mais ver, mas vêm por um profundo amor a nós, filho. São como esses avatares que a gente considera Buda, Jesus, Krishna. Eles vêm porque eles precisam estar encarnados? Não. Eles vêm por um profundo amor. E no final, filho, a gente vê que já veio Krishna, pelo menos os conhecidos. Olha, a gente já teve aquele menino Zaratustra, a gente já teve Osíris, a gente já teve Krishna, Buda, Jesus. Se você juntar a pregação de todos, é a mesma. E se a gente olhar, sabe, filho, compara a nossa humanidade com aquela humanidade de quando Zaratustra esteve na Terra, qual é a diferença? Nenhuma, filho. A diferença talvez é que nós hoje tenhamos mais tecnologia do que naquela época. Porque em termos religiosos, filosóficos e éticos, nós continuamos a mesma coisa, filho. Não mudamos muito, ainda, não. Né? Tem muito caminho a ser cumprido. Mas, voltando ao tema morte, então esse momento é quando você vai passando pelos... Porque é dito o seguinte, não é porque você é um ser especial que você vai direto tocar esse plano que eu falei e vai voltar. Não. Você passa por todos os níveis que precisa passar. Usando uma linguagem kardecista, filho, desde aqueles portões do plano que os kardecistas chamam, umbral, até o filme, umbral, exatamente. Desde o umbral até os níveis mais altos. Eu uso essa linguagem kardecista, que é uma linguagem mais comum às pessoas do que uma linguagem mais técnica. Então, as pessoas vão passar por todos os planos. E o tempo que você vai levar, não existe um tempo determinado. Vai depender do quanto você se identifica com cada um desses planos. Se você se identificar com os níveis mais inferiores, eu não gosto da palavra inferior, eu diria menos éticos, mais densos e menos éticos, é ali que você vai ficar. Se você se identificar com os níveis mais sutis e mais éticos, é ali que você vai permanecer. Hoje em dia, filho, é claro que isso é extremamente questionável. É dito que o período entre uma encarnação e outra, que já foi de 100 anos, já foi até de mais de 100 anos, é dito hoje em dia que esse período está por volta de 30 e poucos anos. Então, entre a morte e um novo renascimento, em média, 30 e poucos anos. Lembrando que isso pode ter pessoas que você leva aí 200, 300, até 1000 anos para reencarnar novamente, e outros que podem reencarnar, às vezes, em meses. Existe um caso na literatura, o caso mais famoso que temos na literatura é de uma menina que teria reencarnado horas depois do desencarne. Mas isso é extremamente pouco comum.
E por que esse caso ficou famoso? Ele aconteceu na Índia, e essa menina, quando ela começou a falar, ela começou a contar histórias, coisas do tipo: olha, eu não pertenço, você não é minha mãe, você não é meu pai, a minha mãe e o meu pai estão em outros lugares. E ela começou a contar a história de um marido que ela tinha, da cidade que ela morava. E ela começou a dar detalhes da cidade que ela morava, do marido que ela tinha, da morte que ela tinha sido acometida. Ela deu detalhes de tudo. E essas pessoas que estavam pesquisando foram até essa cidade da Índia. Ela reencarnou no sul da Índia, e essas pessoas, da última encarnação dela, penúltima, digamos, teria sido no norte da Índia. E ela descrevia com detalhes a vila, a casa, o marido. Inclusive, eles levaram-na até esse lugar, e esse lugar era exatamente como ela havia descrito. E quando ela chegou nesse lugar, ela abraçou o marido, e ele sentiu que era ela, que não era aquela criança que estava ali, e sim a esposa que havia falecido. Então, esse caso é o caso que ficou mais famoso e entrou para a literatura como o caso de um tempo muito curto entre uma encarnação e outra. Mas veja, isso é uma coisa que... Sem perder as memórias, né? Oi? E sem perder as memórias, sem perder a memória, o que é muito difícil, porque você lembrou uma coisa muito importante. Quando nós reencarnamos, nós limpamos uma espécie de nosso disquete. O que acontece, Tiaguinho? Todas as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles são gravados numa espécie de um disquete. Hoje em dia já não se fala mais disquete, fala-se, como chama aquela coisa que pluga no computador? Flash pendrive, drive, falou a Tetê aqui. Então, pendrive. Então, todas as tuas emoções e teus pensamentos ficam guardados num pendrive. Na verdade, hoje em dia fica na nuvem, meu pai. Na nuvem, exato. Fica na nuvem. Então, esses pensamentos, essas emoções, todos nós, Tiaguinho, nós temos o nosso grande, cada um tem o seu computador. Então, essas informações, elas são levadas para esse grande computador que tem guardado todas as histórias das nossas encarnações passadas. E aí, quando você reencarna, você vem com um pendrive, vem com alguma coisa, completamente limpa. Então, a criança, quando ela reencarna, ela não lembra das emoções, nem dos pensamentos, nem daquilo que foi vivido em encarnações passadas. E isso é uma bênção, Tiago, porque às vezes nós vamos conviver com pessoas, e às vezes pessoas na nossa família, pai, mãe principalmente, nós vamos conviver com pessoas que nós temos ligações kármicas muito difíceis. E nos é dada a oportunidade de encarnarmos como pai, como mãe, para resolvermos aquela situação. Porque eu lembro que uma situação kármica ela é só resolvida no amor. O amor é a grande energia que tem a capacidade de dissolver tudo. Então, quando você ama verdadeiramente alguém, aquela ligação ela está liberta. E é muito bom você estar liberto de todas as ligações. Tipo, você vai se ligar porque você quer, mas não porque você é atraído por uma força kármica. Entendeu a diferença? Uma coisa é, eu me ligo a fulano porque eu quero. Outra coisa, eu me ligo porque eu sou atraído por uma força kármica. E aí depois as coisas são mais difíceis, né, Tiago? Claro, claro. Você está Isso é uma nova oportunidade, né? Efetivamente uma oportunidade nova de tomar, né, decisões, de redescobrir a vida, né? Uma bênção, né, meu pai? E eu fico pensando que a gente passa por muita coisa na vida, antes até de desencarnar, em que a gente precisa, né, zerar o taxímetro, às vezes, das nossas vidas. É isso aí, filho. Permitir zerar o recomeçar, taxímetro. né?
permitir-se recomeçar, né? Permitir-se não conseguir, não se sentir condenado a repetir as mesmas coisas, né, para sempre, ou a cultivar laços e ligações que não estão sendo alimentados no amor, né? Permitir-se liberar dessas obrigações e viver os seus laços e seus vínculos como um ato de vontade de amor, né? E não como uma amarra, né? Não como uma âncora que te prende, ou uma energia gravitacional que te obriga, né? Que te submete. Olha, nossa, você falou agora uma coisa. Essa energia gravitacional que a gente pensa ser uma coisa só entre corpos planetários, ou entre corpos mesmo que não sejam planetários, mas energia gravitacional, filho, sentimentos também. Sim, e olha que sentimento tem uma energia, eu acredito que mais forte do que uma energia gravitacional, filho. Uhum. Quando você vê pessoas apaixonadas, por exemplo, elas obviamente têm uma gravidade acontecendo ali, né? Isso, exato. Elas desenvolvem uma dança, você vê as pessoas andando, você cata que tem alguma coisa acontecendo ali, né? O movimento dos olhares, dos corpos, dos sorrisos, etc, né? Olha, mães e filhos, pais e filhas, né? E você realmente... Essa coisa, um carinho, uma dança, né? Relação entre amigos, né? Essas relações fraternas também são muito bonitas, né? São essas escolhas que a gente faz. Acho que isso deve facilitar, como a gente falou na última live. Claro! Se a gente se permite zerar, de vez em quando dar uma zerada dos nossos próximos taxímetros e recomeçar, a gente deve facilitar o nosso serviço ao longo dos ciclos das encarnações. Né? Olha, você falou tudo de uma maneira linda, porque as religiões elas vão falar isso, da necessidade do enobrecimento do sentimento para que possa haver um desligamento de não sei o quê. São tantos termos técnicos, sabe? Igual advogado falando as coisas. Sim. E você falou com uma simplicidade. E a simplicidade, ela é típica dos sábios. Então, por isso que eu digo, você é um sábio, filho, porque você consegue colocar numa simplicidade as coisas que pessoas complicam tanto para falar, filho, e você bota de uma simplicidade. Eu adorei esse seu zerar o taxímetro. De vez em quando é preciso fazer isso. Tá perfeito, filho. Se livrar das dívidas, né? Das dívidas, dos sentimentos de dívidas. Não estou nem falando das dívidas financeiras, não, que hoje em dia isso é um tema complicado para muita gente na conjuntura em que a gente vive, né? Então não é para ter culpa por estar endividado, não, minha gente. Vamos correr, vamos se ajudar mutuamente, né? Vamos construir as relações de amor em que pese as dívidas. Estou falando do sentimento da que as pessoas às vezes têm umas pelas outras de se sentirem devedoras, né, umas às outras, e não gratas, né? Enfim, hoje em dia todo mundo fala tanta gratidão, eu não consigo falar gratidão, não, eu falo obrigado mesmo. Mas mas é isso, né? Substituir esse sentimento que é uma coisa que gera laços pesados, né? Gera laços muito pesados. Olha, lembramos que ódio é a coisa que mais gruda as pessoas, é o ódio, filho. O amor, ele liberta. O ódio agarra, junta as pessoas, filho. É porque o ódio congela também, né? Congela as pessoas naquela performance, naquela ação que provocou o ódio. Não permite que a pessoa saia daquele estado, né? Isso. Aquela pessoa sempre vai ser aquela mesma que te magoou. Sempre vai ser aquela mesma que te fez mal. É isso mesmo. Porque o ódio tem isso. Isso. O ódio, ele não liberta. Porque você falou uma coisa muito certa, porque é aquilo, eu vou agir, eu vou pensar, eu vou agir e vou pensar, sempre num círculo. E todas as religiões, elas ensinam, saia do círculo e entre na espiral. A espiral que é a grande sacada, né? É nessa espiral que nós devemos entrar e sair desse círculo da mesmice, da mesma coisa. Filho. Eu queria, filho, falar aqui de uma coisa que as pessoas perguntam muito, que é o seguinte. Quando eu morro,
qual é a melhor forma de entregar o meu corpo? Isso, Aí eu a vou gente lembrar as tinha pessoas. combinado de falar sobre isso. As várias formas de Isso, sepultamento, as pessoas estavam com muita dúvida sobre isso. perfeito, Enterra, dúvida. crema, faz o Crema, o que quê? que eu faço com O o que que eu corpo? faço? Então, eu lembro o seguinte, que o nosso corpo ele é composto por 4 elementos. E, na verdade, são 7, mas nós só conseguimos compreender 4. Então, nós temos 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Então, quando você morre, você tem que devolver o seu corpo para um dos 4 elementos: água, terra, fogo ou ar. Só que a nossa lei, a lei de saúde pública nossa, que em outros países é uma outra lei, mas no nosso país a lei de saúde pública ela diz que você não pode devolver o seu corpo nem à água, nem ao ar. Ou seja, eu não posso pegar o meu corpo e levar para a montanha e largar lá. Eu não posso largar o meu corpo em qualquer lugar e deixar que o ar faça a decomposição. Eu não posso jogar o meu corpo num rio, numa lagoa, num córrego, no mar. Então, isso, a lei do nosso país não permite. A lei do nosso país de saúde pública, ela só permite que o nosso corpo seja devolvido à terra ou seja devolvido ao fogo. São os 2 únicos elementos que a nossa lei permite. Então não existe outra possibilidade. Ou você vai cremar o seu corpo, ou você vai enterrar o seu corpo. Aí as pessoas perguntam, mas o que devo fazer? Cremar ou enterrar? E aí, filho, é aquela história. Tudo vai depender do quanto você está preparado para a morte. Porque, veja, vai ser doloroso você olhar o seu corpo sendo queimado e vai ser doloroso você olhar o seu corpo sendo devorado pelos vermes da Mãe Terra. Existem até vídeos que mostram como o corpo acontece quando você põe na terra. Não é belo, não é nada belo. E veja, aí as pessoas perguntam, mas e o desconforto que eu vou ter em ver o meu corpo sendo queimado? Veja, talvez o mesmo desconforto que você vai vê-lo na terra. Então, aquela velha história, se você não está preparado para a morte, qualquer forma será dolorosa. Sim. Agora, se você está preparado para a morte, não importa, tanto faz a terra como o fogo. Eu sugeriria até o fogo, porque hoje em dia, com a falta de espaço que nós temos nos nossos cemitérios, o fogo é melhor porque você reduz o espaço bastante. 2 perguntas que vieram aqui, meu pai. Se o espírito sente ou apenas testemunha o decaimento do corpo e o que fazer com as cinzas, né? Olha, mais uma vez a velha história. O espírito vai sentir porque o espírito ele vai estar muito ligado ao corpo. Quanto maior a ligação ao corpo, quanto maior ele não se preparou para a morte. Ele não aceita a morte. Então, aquele espírito que não aceita a morte, que não se preparou, ele vai ficar bastante ligado ao corpo. Porque o corpo é a única coisa que ele entende, que é vivo, que é real. Ele não entende outra coisa como real. Então, é claro, ele vai sentir tudo. Então, essa coisa, o espírito vai sentir o fogo ou vai sentir os vermes comendo o corpo, vai dependendo... Depende da identificação, né? Oi? Depende da identificação, né? Isso, exatamente. Depende do quanto ele está... Por isso que o budismo, ele fala tanto em desapega, desapega, desapega. Porque quanto mais você não estiver identificado com o seu corpo, tanto melhor será o momento da morte. Isso não significa que você deva maltratar o seu corpo, de forma alguma. Não. Enquanto você está vivo, cuide do seu corpo da melhor forma que você puder. Sim. Agora, morreu, entenda que aquele corpo, ele não lhe pertence. Ele não é mais intermediário da tua experiência no mundo, né? Não pode mais ser. Ele é o... Perfeito. Ele é emprestado pela Mãe Terra. E como ele é emprestado pela Mãe Terra, ele não nos pertence. Ele é um aluguel que nós fazemos pela Mãe Terra.
E é um aluguel que nós temos que prestar contas, nós temos que devolver. Assim como um dia todo mundo tem que devolver a casa que é alugada ao seu proprietário. Então nós temos que devolver essa casa que nós usamos ao proprietário dela, que é a Mãe Terra. Então um dia todos devolverão o seu corpo à Mãe Terra, seja pelo fogo, seja pela terra. A Mãe Terra vai cobrar isso. Alguém também perguntou aqui que na Umbanda, quem são os guardiões desse processo, meu pai? Olha, os grandes guardiães são dois, Omolu e Nanã. É claro que nós, veja, isso nós levando para o lado dos orixás. Existem esses dois grandes guardiões. Omolu, que é o senhor do processo morte. Então, na hora da morte, é ele que estará ali. Então, é Omolu que vai, sabe, o último suspiro, o último bater do coração, esse é do Omolu. Agora, quem vai nos levar, nos guiar por todos esses mundos que nós vamos passar é Nanã. Ela é a senhora que... Ela é, como você falou no outro dia muito bem, ela é o parqueiro das outras tradições. É ela que nos leva por todos os mundos. Só que na Umbanda, nós não podemos esquecer nunca dos nossos protetores, das entidades, porque eles vão estar conosco o tempo todo. O tempo todinho estarão conosco. Então, não esqueçamos nunca dos nossos protetores. Sim. Tá? Lembrando a todos aqui, como o Babá falou também, toda segunda-feira, o Cruzeiro de Vovó Maria Redonda é devidamente cuidado e aceso para as almas santas, sagradas e benditas, para os pretos velhos e as pretas velhas, fazendo as orações aos nomes, né, dos desencarnados que são trazidos aqui para o templo, pedindo que sejam acolhidos, né, pelos pretos velhos, que possam despertar, aceitar a nova condição, que seus familiares sejam consolados, encontrem consolação e que possam, assim, seguir os seus caminhos, né, sua caminhada espiritual. Lembrando que a gente está falando de morte, 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 mas, na verdade, a gente não acredita, né? A gente acredita ela é uma passagem, é um evento. Todos nós sabemos que vamos passar por aí. Nós preferimos acreditar na eternidade, né, filho? Isso, a gente prefere acreditar que existe uma forma de ser uma outra vida, né? Uma vida que segue. Os kardecistas preferem falar desencarnados, eles não falam que morreu, falam que desencarnou, né? Desencarnou. Porque é isso, né? Perdeu o dom do corpo, né? Perdeu o dom do corpo. Mas continua vivo. Mas continua existente. Porque um morto, ele inclusive, filho, às vezes, ele pode ser muito mais danoso morto do que vivo. Então, uma pessoa que viveu sem nenhuma ética, que viveu sem nenhum escrúpulo, que viveu sem nenhum amor no coração, sem nada, essa pessoa, às vezes morta, ela é muito mais perigosa do que viva. Porque viva, ela está presa num corpo. E morta, ela se vê solta. Então, quando eu falei da dissolução da alma, ela também, nada na natureza ocorre, num estalo. Então, este morto solto no astral, ele é um perigo, filho. Pode fazer um estrago. Porque ele não tem um estrago. Porque ele não tem mais a limitação do corpo. O corpo, no fundo, ele é extremamente limitante. E ele não tem mais a limitação do corpo. Isso, ou seja, é claro. Desejar a eliminação física de qualquer desafeto, além de não ser uma atitude muito amorosa, não é uma atitude muito esperta. Muito bem, filho. Muito não é uma bem. atitude muito amorosa, muito ética, né? Desejar a eliminação física de qualquer adversário, né? Exatamente. Saibamos ter maturidade com as nossas desavenças. É possível amor na discordância. Né? Maravilhoso, filho, então, maravilhoso. Nada é isso, filho. Ficar desejando que a pessoa vá embora, de repente vai, e aí já era um chato que te perturbava, e aí esse te perturbava das 9 da manhã às 5 da tarde, aí depois vai te perturbar de madrugada. Isso! E pelo menos você via, né? Você estava vendo quando ele estava te perturbando. E depois, sem o corpo, você nem está vendo aonde ele está.
para te Então, perturbar, né, filho? e se alguém te isso. incomoda muito, provavelmente, infelizmente, você já gerou algumas ligações, alguns laços meio complicados. Então, Isso. deixa aí. O senhor falou desses dois orixás, mas alguém perguntou aqui sobre Egum e tem Iansã também, né, meu pai? A Essas Yansan, almas errantes, né? por que Yansan nos ajuda? Porque Yansan, enquanto o Omulu é o senhor da morte, Yansan é a senhora dos mortos. Olha, Omulu é o senhor da morte, Nanã é a senhora que faz a ligação, e Yansan é a senhora dos mortos. Então é ela que sopra com seu vento os mortos, e esses mortos tanto podem ser mortos maravilhosos que podem vir nos ajudar, como podem ser mortos. Veja, não fique achando também que no momento da sua morte, somente seres do bem virão comigo, porque eu fui uma pessoa muito boa. Não. Veja que nós temos outras encarnações. Então, sabe-se lá o que vem na hora da morte. E Yansan, ela nos ajuda muito no combate, porque ela toma a frente das coisas e diz, epa, nesse aqui não bota a mão, entendeu? Ou nessa aqui não põe a mão. Então, é a mesma coisa que eu já passei por uma situação em Salvador, com a Titisha, em que nós íamos ser jantados por uma imensa corja de pessoas, e até que uma mulher maravilhosa, que gostava demais de nós, e até rezo pela alma dela, que ela depois morreu de overdose, e essa mulher se colocou na nossa frente e falou, não toquem neles, porque eles são gente minha. Olha, a mesma coisa acontece no mundo astral. Então, no mundo astral, quando nós morremos, alguém pode se colocar e dizer, não toca porque é gente minha e eu estou cuidando. Como se você também não tiver ninguém para cuidar de você, vão te jantar mesmo, entendeu, filho? A Marta estava perguntando aqui, né, como são esses cuidadores, né? Por isso que a gente acende toda segunda-feira as velas e faz as rezas. Olha, gente, se tem uma macumba na casa que ela é permanente e é sempre feita e não fica sem fazer, esse trabalho das almas. Né? Essas orações que a gente faz para as almas santas, sagradas e benditas, né? Assim, das entidades são as almas santas, sagradas e benditas, né? Os pretos velhos e pretas velhas, que são esses cuidadores, né? Que ajudam a gente a curar as nossas mágoas do passado, a ser como eles fazem com a gente encarnado, né? Que a gente chega, às vezes, a gente nem sabe. E só de sentar, de botar a cabeça no colo de uma preta velha, de um preto velho, a gente já começa a chorar uma dor que a gente sabe-se lá que dor é aquela que a gente está chorando, mas eles vão ajudando a gente ali, vão ajudando a gente ali a deixar isso tudo sair, a ser depurado, a ser elaborado, a ser cuidado e a ser curado. Eles são as grandes entidades da nossa catarse, né, filho? Eles, como ninguém, sabem fazer uma catarse, né? Eles seguram a gente, segura a cabecinha e deixa chorar. Vem cá, bota a cabeça no colinho, faz um cafuné e a gente vira criança no colo deles, né? Filho, é tão bom. A gente vira... Mas, olha, lembrem-se sempre desse exemplo. Peçam, quando você morrer, peça ajuda aos seus protetores. Olha, esse episódio que eu passei com a Titisha, e foi lá no Pelourinho, era numa segunda-feira. Nós não sabíamos que numa segunda-feira ninguém ia para o Pelourinho. Só nós dois estávamos no Pelourinho. E poderia ter acontecido algo de ruim conosco. E fomos muito, muito protegidos. A mesma coisa é no mundo astral. Então vai depender se você vai fazer por onde e por que aquela mulher se colocou na nossa frente. Porque nós a ajudamos. Nós fizemos muito por ela. E só não fizemos mais porque não estava ao nosso alcance. Como eu falei, ela veio morrer pouco tempo depois. Mas não fizemos mais porque não foi possível. Agora, é isso. É a mesma coisa que você no mundo astral, quando você fizer a passagem, morrer, seja lá o nome que for, que você tem amigos, ou como um preto velho, uma preta velha, um orixá, pode ser... É que caboclo não é muito dado a esse tipo de coisa. Isso é mais com preto velho e preta velha mesmo. Né? A gente nunca ouviu falar em trezena de caboclo. Vamos fazer uma trezena de Exu. 13, e 13, porque 13 é o número das almas. 13 é o número de Nanã.
Então, mas nunca se ouviu falar numa trezena de caboclo, numa trezena de Exu. Então a gente fala muito na trezena das almas santas, sagradas e benditas. É a Marta também perguntou agora se pode fazer essas orações às segundas-feiras em casa. Acho que é uma boa pergunta, né, meu pai? É ótima, excelente pergunta, Marta. E olha, fazer em casa é um pouco delicado, porque você vai atrair a alma daquela pessoa. E nós nunca sabemos como está uma alma, porque todos nós temos sempre aquela imagem de que a nossa mãe e o nosso pai, eles são santificados. Agora aquilo, se maternidade ou paternidade santificasse uma pessoa, o mundo seria um mundo de pessoas santas. Então, nem maternidade, nem paternidade santifica a ninguém. Então, não é porque é a minha mãe, é a minha avó, é o meu pai, que eu posso fazer dentro de casa porque é uma pessoa que eu amo. Veja, nós não sabemos do estado daquela pessoa. Então, nunca é bom fazer dentro de casa. É sempre bom fazer do lado de fora. E fazer em algum outro lugar. O ideal é num cruzeiro de uma igreja. Nós temos o cruzeiro do nosso templo, mas eu entendo que é longe. Então, vá num cruzeiro de uma igreja. Acenda a vela para as almas santas, sagradas e benditas. Outra coisa, nunca acenda a vela dando o nome do seu morto, porque você não sabe da condição do seu morto. E eu volto a falar, mas era minha avó, era minha mãe. Não importa, maternidade não santifica ninguém, nem paternidade. Então o melhor é acenda pelas almas santas, sagradas e benditas e peça pelo seu morto. Mas muito cuidado em chamar o seu morto, porque você não sabe das condições. Às vezes até aquele seu morto já está numa condição de, pronto para dar um pulo, aquele pulo que estava faltando. Aí você vai e você chama. Segura, aí começa tudo de novo, segura aquele morto. E aí começa tudo de novo. Então pensa o ideal... no carinho, né? Pensa no carinho. Isso. Que já se foram, com amor, devota amor a eles, mas sempre reza pedindo a intercessão das almas santas. Que se a gente não sabe exatamente o que a gente precisa, o que eles precisam, que então que as nossas boas intenções sejam carreadas, né, por direito, né, por esses seres que devotam-se a trabalhar no auxílio de todos aqueles que já se foram. E plantar no coração e na mente essa boa memória, esse carinho, né, fazer a visualização, né? Visualiza sempre, toda vez que lembrar, visualiza bem, tenta lembrar de uma boa memória. Você falou em visualização, ter uma boa memória daquela pessoa, um momento de alegria daquela pessoa, e nunca visualizar a pessoa sozinha. Pois a pior coisa, quando você está num lugar que você não conhece, a pior coisa é você sentir-se só. Então, quando você está num lugar que você não conhece, o melhor é sinta-se acolhido. Sinta com alguém do seu lado. Né? Eu vi um clarão na mata e eu pensava que era dia, mas eram as almas do Rosário de Maria. Perfeito. Para as santas almas. Ó, Guacira, minha colega de trabalho está aqui. Um beijo, Guacira. Um beijo para ela também. A professora do FRJ está aqui, mãe da Mari, manda um grande beijo amiga. Também para ela. E filho, já não está na hora de eu dar os meus recados? Tá na hora, meu pai. Faltam 15 minutos antes. 7 minutos? 7 então minutos. Vou falar rapidamente. Eu vou falar duas coisas. A primeira é que amanhã o Sérgio está divulgando através do canal da Espiritualidade. Lembra aquele vídeo que nós gravamos das crianças, que teve para mais de 5 milhões de visualizações? O Sérgio está divulgando amanhã com as entidades. A letra, se não me engano, é do Chante Lobo, mas veja, é claro que eu não vou citar o nome de todo mundo. Amanhã o Sérgio, no que ele fez, irá divulgar o nome de todos. Então não deixem de assistir. Não foi gravado, quem perguntou, nós gravamos no templo, mas foi bem antes da pandemia, foi em dezembro de 2019. Aí depois, ao longo desse ano, as pessoas foram gravando nas suas casas e amanhã o Sérgio vai colocar para que todos vejam. Olha, está belíssimo, Tiago, belíssimo mesmo.
É um clipe, o primeiro foi com os orixás e agora será com as entidades. E outra coisa que eu gostaria de avisar é que eu estou para fazer uma cirurgia. Não é uma cirurgia banal, mas também não é uma cirurgia de alta complexidade. É uma cirurgia de média complexidade. Só estou aguardando a aprovação do plano de saúde. Eu vou fazer a cirurgia de uma hérnia de disco. Eu já fiz, essa será a terceira vez que eu vou fazer. Então, para mim, não é nenhuma novidade. Eu ainda não sei o dia. Quando eu souber o dia, eu aviso. Não adianta falar hora, porque hora de cirurgia é igual a saída de orixá. A gente sempre fala hora e nunca é na hora que... Mas não tem hora para terminar. Exatamente. Então, a hora da cirurgia vai ser a hora que o Mulu quiser. Então, eu posso avisar do dia. E aí, o que eu peço? Veja, eu vou estar, para mim, estar num hospital é como um recolhimento. Então, na verdade, eu quero que todos entendam como se eu estiver... Como não? Eu quero que todos entendam que eu estarei recolhido. Então, da mesma forma que recolhido, ninguém visita ninguém, eu não quero visita de ninguém. Eu vou estar em silêncio profundo no hospital. Não quero visita de ninguém, pelo primeiro motivo, para não expor ninguém ao vírus. E o segundo motivo, por mim mesmo, eu não vou querer falar com ninguém, eu vou estar em silêncio profundo. Então, eu estarei recolhido, só que em vez de estar recolhido no templo, eu estarei recolhido no hospital. Que no fundo é a mesma energia. Eu vou dizer, não é a mesma, eu diria semelhantes. O hospital e templo têm energias semelhantes. Então, estarei recolhido num hospital para esta cirurgia, só aguardando agora o plano de saúde. Não se preocupem e nem não quero visitas, porque não quero expor ninguém. E, enfim, e aí o que deve fazer? Pensem em amor, pensem em perdão, pensem em coisas boas. Porque como eu estarei recolhido, e quando um dirigente se recolhe, o que a gente pensa? O dirigente se recolhe para ele poder continuar na sua caminhada. Então, quando um dirigente se recolhe, a gente pensa em amor, em perdão, em força, em axé. Não é para o dirigente, não é para mim, é para o templo, é para todas as pessoas que compõem o templo. Eu estarei recolhido em nome de todos. Então, eu peço que todos pensem em todos, pensem com amor, pensem com carinho, pensem com muita... me faltam as palavras agora, Tiaguinho, mas você saberá falar melhor do que eu, então é isso. É esses dois recados. O Sérgio amanhã que vai divulgar no canal Espiritualidade e eu, assim que o plano de saúde aprovar, estarei recolhido no hospital e vou me recolher e quando eu estiver recolhido, eu peço que todos pensem em amor, perdão, fé, caridade, em todos esses sentimentos que a nossa casa se embasa. Então, são esses sentimentos, quando um pai de santo se recolhe, são esses ressentimentos que precisam ser renovados. E é isso que eu quero que as pessoas façam. Se alguém quiser colocar uma flor em meu nome, pode colocar uma flor em meu nome, pode colocar um copo d'água, pode acender uma vela, pode fazer o que quiser. Mas o mais importante é que os sentimentos que a casa foi fundada, esses sentimentos sejam renovados com a minha renovação dentro de uma casa de santo também, porque um hospital não deixa de ser uma casa de santo. Tiago, é isso que eu queria falar. Né, meu pai? Só o Senhor. Pois é. Só o Senhor. Que o Mulu nos abençoe. Peço a bênção. A todos nós. Em nome de todos os seus filhos. Peço ao Mulu muita luz de cura para o seu recolhimento. E assim, o meu afeto todo fica de oferenda aqui para o seu momento. Filho, obrigado. E eu tenho certeza que você está traduzindo o afeto de todos os filhos do templo, de todos os membros da ordem, e é isso que eu peço. É só, veja, não é para mim, por favor, entendam isso. Peçam para a nossa casa, para a casa que é firmada no amor, no perdão, na aceitação, no não julgamento, na aceitação das diferenças. Nós não julgamos quem quer que seja, nós aceitamos todos e todas as diferenças e tudo mais. Filho, eu vou ter que encerrar. Tá bom, meu pai. Só vim aqui para perto do altar para poder encerrar. Que lindo, filho. Olha, que o Mulu abençoe. E lembre, a nossa casa
é uma casa que não julga as diferenças, não julga os diferentes, é uma casa que ajuda, que acolhe a tudo e a todos. E é isso que eu peço quando eu estiver recolhido, tá bom? Um beijo imenso para todos, um abraço. Beijo, meu pai. Ah, meu filho, tudo de bom para você. Eu te amo e amo a todos vocês. Um beijo imenso, muito grande mesmo. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Axé, filho.